de vocês, a gente vai começar a estudar a parte de cinemática, que é uma parte bem legal e bem facinho também. Vai estudar o que é velocidade média, tá? Quais são os fatores que auxiliam no processo aí da velocidade média, tá? Aí, então, você tem várias situações aí. Só comentando aí essa questão aí já, que a... Peraí, deixa eu ver o que é essa questão que você falou. Tô com a questão aqui. Essa aqui da Dona Emília que você está falando aí, não é, Gabriela? Gabriela, Dona Emília é uma senhora que gosta muito de cuidar do seu jardim, onde pode cultivar diversos tipos de temperos, sementes, legumes, etc. Tal. Dona Emília começou nas folhas, começaram a amarelar. A hipótese levantada por ela era de que faltava nitrogênio, elemento químico essencial à sobrevivência de vegetais. Para testar o que pensou, Dona Emília plantou novas ervilhas em uma terra que comprou que não tinha nitrogênio. Cientificamente, o procedimento da Dona Emília está incorreto. E qual a conclusão que ela deveria tirar sobre os resultados que ela poderia ser invalidada? O que faltou no método? Tá. Já vi aqui a questão que você falou. Gabriela, você está ouvindo aí? Sim. Gabriela, essa questão é o seguinte, eu acabei de ler a questão aqui da Dona Emília que você falou aí. Na verdade, ela usou um que não tinha nitrogênio, né? Então, quando você faz esse tipo de situação aí, quando você coloca um pouco num e não coloca nada no outro, você precisa ter um que nós chamamos de controle, é aquele que você não usa, tá? Você deixa lá para ver em relação aos demais que você está aplicando e que você não está aplicando, que você vai analisar aí se ele vai crescer mais ou menos. Então, na verdade, o correto seria uma visão de um controle, ou seja, de uma planta que não tem interferência no tipo de adubação em relação às demais, tá? Aí, no caso, não seria detalhada, não. Eu acabei de ler a questão inteira aqui, ó, mas aí seria a letra... Deixa eu ver aqui. Vou colocar a questão de novo. Um grupo controle na hora do plantio seria a letra C, tá? Letra C, a alternativa correta aí dessa questão do simulado. Mas, pessoal, vamos lá então agora, olhando para a física, tá? O que nós falamos em física quando nós falamos principalmente em dinâmica, tá? O movimento, o que nós falamos de cinemática, enfim, todos esses são temas que nós chamamos de mecânica na física. Então, a mecânica, ela estuda os movimentos de uma forma geral. Agora, a grande questão é o seguinte, esses movimentos que estão sendo desencadeados, fisicamente falando, eles estão sendo desencadeados através de uma força ou eles estão sendo desencadeados simplesmente por uma descrição que você está enxergando ali um objeto em movimento? Então, por exemplo, você tem ali um trator puxando um caminhão que deu defeito, ou um guincho guinchando um caminhão, ou um trator puxando o caminhão no atoleiro. Então, esse trator, além dele estar motivando o caminhão a entrar em movimento, ele tem que aplicar uma força sobre o caminhão para ele retirá-lo do atoleiro. Então, ali você tem duas relações. Você tem força e você tem, então, um movimento do caminhão para ele sair do atoleiro. Quando a gente fala de força e movimento, a gente estuda a parte da física que depende da força para o movimento. Essa parte da física que depende da força para o movimento, nós chamamos de dinâmica, tá? Agora, hoje nós vamos estudar a outra parte da física que não depende da força para o movimento. Então, essa outra parte da física que não depende da força para o movimento é a parte que nós chamamos de cinemática. O que é isso, cinemática? É como você analisa lá da Lua, você está olhando aqui em aumento para a Terra, aí você vê, por exemplo, um caminhão movimentando numa rodovia. Aí o que acontece? O que você está vendo daquele caminhão movimentando? De que forma que você está vendo? Bom, você está vendo um pontinho ali, ó,
em movimento. Aquele caminhão é apenas um ponto material que nós chamamos, tá? É apenas um ponto que vai descrever um movimento sobre uma determinada trajetória. Então, se ele está descrevendo um movimento sobre uma determinada trajetória, nós chamamos, então, esse caminhão, tá, de ponto material. Então, o que acontece? Nesse caso, o tamanho do caminhão é importante? A massa do caminhão é importante? Não é importante, porque eu não estou levando em consideração nem o tamanho nem a massa. Eu estou apenas levando em consideração a descrição da trajetória que ele está percorrendo. Então, nesse caso, quando a gente fala de cinemática, que a gente vai estudar hoje, velocidade média, tá? Nesse caso, quando a gente fala de cinemática, a gente está falando, então, da parte da física que estuda apenas a geometria, vamos dizer assim, do movimento, não importando o tamanho nem a massa. Quando a gente fala, então, portanto, não é importante o fator força, tá? É só o movimento que o determinado corpo ele está descrevendo. Quando a gente fala da dinâmica, nós estamos estudando a parte da física, que além do movimento que ele está exercendo ali, está exercendo movimento em retilíneo, está exercendo movimento parabólico, seja qual for o movimento, tá? Retilíneo ou parabólico, mas ele está sendo, então, motivado por uma determinada força. Aí a outra parte que a gente vai ver, que nós chamamos de dinâmica. Então, a primeira coisa que a gente vai enxergar aqui é alguns conceitos interessantes. Por exemplo, quando eu estou analisando aqui alguns conceitos básicos, se eu estou analisando algo de longe, eu vejo apenas um ponto. Vamos estar uma situação da estrela. Quando eu olho à noite para o céu, o que eu vejo no céu? Eu sei que a maior parte das estrelas que eu estou observando lá no céu, elas são infinitamente maiores do que a Terra, tá? Mas pela distância que nós estamos dessas estrelas, essas estrelas, elas se apresentam como um pequeno pontinho. Então, o que acontece? Se elas se apresentam como um pequeno pontinho, para mim, a descrição visual da estrela que eu estou vendo no céu, ela é conhecida como um ponto material. Embora ela é maior, embora ela tenha maior massa na maioria das vezes, embora eu tenha algo gigante se eu estivesse próximo, mas a distância, para mim, ela representa um pontinho. É aquilo que eu estou vendo. Então, toda vez que aquilo que você está vendo representa apenas um ponto, tá? Então, aquilo nós chamamos de ponto material. Seja ele gigante, seja ele pequeno, não interessa. É um ponto material, tá? E muitas vezes nós vamos analisar exatamente a descrição do movimento desse ponto material. Bom, agora, se eu tivesse numa nave espacial, eu conseguisse me aproximar dessa estrela e tivesse a dimensão do tamanho dessa estrela, tá? Aí o que eu teria ali? Bom, aí eu teria um objeto muito grande e daria para eu, pelo menos, ali mensurar o tamanho dela, né, o diâmetro, etc. Tal. Aí ela deixa de ser um ponto material, porque eu estou conseguindo vê-la como ela de fato é. Ela passa a ser, então, um corpo extenso, tá? Então, ponto material é aquele em que o observador, muitas vezes, ele está muito distante daquilo que ele está observando e ele não consegue observar com nitidez as características daquilo que ele está observando. Então, aquilo representa apenas um pontinho. Corpo extenso, eu estou observando um carro, eu estou lá num avião descendo, tá, um avião de determinada altitude, eu vejo um carro numa rodovia. Para mim, ele aparece como se fosse um pontinho, então é um ponto material. Agora, se eu estiver ali na beira da rodovia e passar um carro, para mim não é um ponto material, ele é um corpo extenso. Eu consigo ver, então, as características desse carro sem o menor problema, tá? Então, aí você tem essa diferença na física, quando nós enxergamos um corpo extenso ou quando nós enxergamos um ponto material. Um negócio muito simplesinho, muito facinho, tá? Então, o primeiro conceito. Agora, o segundo conceito que nós vamos ter aqui é o conceito que nós chamamos de referencial. O que é o referencial? É aquilo que eu tomo como referência. Por exemplo,
Eu vou perguntar para vocês aí, no caso. Vou perguntar para Ana Júlia. Ana Júlia. Imagina que Ana Júlia ela esteja dentro de um carro, tá? Tá? A Sofia e a Ana Júlia estão dentro de um carro, tá? Qual a referência delas, o ponto referencial delas, uma olhando para a outra, é o carro. Tendo como referência o carro, para a Sofia e para a Ana Júlia, elas estão em repouso ou elas estão em movimento? Como é que vocês estão aí, Ana Júlia e Sofia? Vocês estão em repouso ou vocês estão em movimento? Tendo base aí que vocês estão no interior de um carro. Vocês estão sentados no banco e levando o carro. Repouso? Está em repouso. É isso aí, Gabriela. Elas estão em repouso. Ambas estão em repouso. Quando uma olha para a outra, elas estão em repouso. Mas eu pergunto para vocês, se a Gabriele ela está parada, sei lá, num ponto de ônibus, e a Sofia e a Ana Júlia passaram dentro do carro, o que acontece? Para a Gabriela, que está parada, e as duas passaram, nesse caso, elas estão em repouso ou elas estão em movimento? Movimento? Em movimento. Exatamente, Sofia. Então, presta atenção no detalhe. Essa questão de repouso e movimento depende do referencial que você está adotando. Quando o seu referencial são duas pessoas ali dentro do carro, então, o referencial é o carro e você sentado ali dentro, para as duas pessoas que ali estão, as duas estão paradas, mesmo que o carro esteja em movimento. Agora, quando o referencial é uma pessoa que está parada fora do carro, tá? O que acontece? Aí a pessoa está vendo o carro e as duas meninas em movimento dentro do carro. Então, essa questão de estar em repouso ou estar em movimento é aquilo que a gente sempre fala para vocês. Vai depender do referencial adotado. Qual é o referencial? É a Gabriele ou é a Sofia? Tá? Então, se o referencial é a Gabriele está vendo ali o pessoal em movimento. Se o referencial é a Sofia dentro do carro, junto com a Júlia, o referencial é que elas estão parados. Então, tudo depende do referencial. Por exemplo, nós agora aqui assistindo aula, tecnicamente falando, tá? Olhando para nós, sentados numa cadeira, tecnicamente nós estamos em repouso. Mas se nós tivéssemos uma foto de satélite agora, um satélite estivesse captando a uma distância, tá, concisa a Terra ela está em repouso ou a Terra está em movimento? Principalmente com relação à questão da translação da Terra. Movimento. Exatamente. Nós estamos movimentando, né? E nós estamos movimentando a uma velocidade de cerca de 30 mil, né, quilômetros por segundo. Então, imagina, a Terra ela está movimentando em torno do seu eixo a cada 24 horas, e ela está movimentando também em torno do sistema solar, do Sol. Demora 365 dias para sair de um ponto e voltar para o mesmo ponto. Então, veja só, se o nosso referencial é olhar da Terra de um ponto distante do espaço, a Terra ela está em movimento. Agora, se o nosso referencial é olhar para a Terra daqui no momento que nós estamos, aparentemente ela está parada. Então, isso depende do referencial adotado. Então, se perguntar para você assim hoje, fisicamente falando, a Terra, simplesmente falar assim, a Terra está em movimento ou a Terra está parada? O que você vai responder? Depende do... Então, mas depende do quê? Depende do referencial que está sendo o quê? Adotado, tá? Agora, fisicamente, tecnicamente, você sabe que ela está em movimento. Mas para você enxergar esse movimento, depende do ponto de referencial. Então, assim, você não pode fechar muitas vezes, né, pauta sobre essa questão sem levar em consideração o referencial, tá? Então, a gente vai ver muito essas questões aí
pairando aí na física sobre a questão do referencial adotado, sobre essa questão aqui, ó, que ele vai falar na apostila de vocês aí, sobre o repouso. Aqui, engraçado, ele dá o exemplo de uma roda gigante. A mesma questão do carro que eu falei para vocês. Ó. Se você está numa roda gigante, tá? E essa roda gigante está ali girando, todo mundo já viu uma roda gigante, óbvio, tá? Para duas pessoas que estão sentadas, sei lá, no banco da roda gigante, para essas pessoas, elas estão em repouso, elas não estão se movimentando. Agora, para uma outra pessoa que está vendo essas pessoas na roda gigante, é evidente que ela está vendo essa pessoa em movimento. Então, qual que é o referencial adotado? É a pessoa no solo ou a pessoa no brinquedo, tá? Então, depende sempre do referencial. Então, essa questão é uma questão que não envolve nem... Isso aqui envolve lógica, tá? Envolve lógica. Outra coisa aqui, ó, questão da trajetória. Isso aqui é muito importante, ó. Se você estiver dentro do avião, aí, por exemplo, você vai jogar aqui, até aqui, imagina que tem um pessoal aqui que está ilhado, sei lá, você vai levar mantimento para esse pessoal, etc, tal, e você está dentro desse avião e você vai deixar com que esse mantimento caia, tá? Para você que está dentro do avião, quando você olha, quando você começa a deixar cair as caixas aí e tal, para você, o movimento, o avião está em movimento, lógico, o avião não está parado, mas você que está olhando daqui, nesse sentido aqui, ó, está vendo aqui da janelinha as caixas caírem, para você, qual que é a trajetória que as caixas estão caindo aqui, ó? Qual que é a trajetória que vocês estão vendo aqui, ó? Reto. Isso, retilínea, está caindo em linha reta, tá? Você tem uma trajetória retilínea. Então, se eu estou enxergando do avião, parece que ela está caindo uma sobre a outra, parece que ela está caindo na vertical, tá? Em linha reta. Só que eu estou dentro do avião, o avião está em movimento, na verdade. Agora, imagina um detalhe aqui, a Ana Luísa está aqui no solo agora, ó, não está dentro do avião, tá? Mudei o referencial agora. Ela não está movimentando dentro do avião, está no solo. Se a Ana Luísa estiver aqui no solo, observando o avião passar e deixando com que as caixas caiam, qual que é a trajetória que eu estou vendo das caixas aqui do solo? Estou enxergando aqui do solo. O avião está indo e está deixando as caixas. Ó. Isso aqui, como é que chama isso aqui na matemática? Essa trajetória aí, como é que chama essa trajetória na matemática aí, ó? Que o avião está deixando as caixas. É aquilo que a Ana Luísa está vendo do solo. O avião está deixando, aí está fazendo isso aqui, ó. Como é que chama isso aqui? Arco de... Movimento? Então, é o movimento. Mas como é que chama essa figura que a gente está vendo geométrica aqui? Arco de... Não é semicírculo, não, né? Não. É um arco de... Aqui você tem, então, linha reta, que nem se diz. Você está na vertical, tá? Eu acho que a gente ainda não aprendeu isso, Zé. Então, quando você tem... Eu acho que a gente aprendeu, mas esqueceu. Então, quando você tem mais ou menos uma... Nesse sentido aqui, vamos ver se vocês já viram alguma coisa, ó. Pega esse lado, coloca esse lado de cá, ó. Nesse sentido, assim, ó. Os dois lados. Como é que nós chamamos desse desenho? Assim, ó. Como é que a gente chama esse desenho? Não, pior que isso não. Parábola. Nunca ouviu falar em parábola? Não. Não? Então, Não. vamos ver agora, primeira vez. Então, aqui, ó, quando você tem toda essa estrutura aqui, ó, se fosse toda a estrutura dos dois lados, nós chamaríamos de parábola. Mas como você tem só metade de uma parábola, a gente vai chamar de arco de parábola, tá? É provável porque vocês não viram ainda a equação do segundo grau, né? Vocês não viram Bhaskara ainda, né? Não. B igual... Não. Já viram Bhaskara? Não. Aliás, delta igual B ao quadrado menos 4AC, não viram isso não, né? Para sair a raiz. Não. X é igual menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. É que vocês não viram ainda. Vai ver ainda. Vocês vão ver esse ano ainda com a Vivian. Então, no caso do Bhaskara, ele vai estudar exatamente as duas raízes que compõem uma parábola. Vocês vão ver essa questão com a Vivian. 4 delta, é um negócio muito louco, muito simples. Então, enfim, aqui, se você estiver dentro do avião, você tem, então, uma sensação que a trajetória é retilínea. Se você está do lado de fora do avião,
a sensação que você tem é que a trajetória, ela forma... Isso aqui para você já ir guardando o nome, não que eu vou pedir isso, até porque vocês não viram na matemática ainda. Mas para você já ir guardando o nome, coloca aqui, ó, arco de parábola, tá? É uma metade de uma parábola, é um arco de parábola. Mas não que eu vou pedir isso, só a título de curiosidade. Aí você tem aqui as primeiras colocações que eles fazem, que antes da gente entrar naquilo que nos interessa, que são os exercícios, que são mais emocionantes. Aí diz assim, considere as afirmações a seguir sobre os conceitos básicos da cinemática, que então tende a descrever os movimentos sem levar em consideração o tamanho, e marque verdadeiro e falso. Aí diz assim, uma pessoa dormindo, ela está em repouso absoluto? Alguém dormindo está em repouso absoluto? Não. Vai, Ninguém fica. Ninguém. Absoluto, repouso absoluto. Não, só se a pessoa estiver morta, né? Exatamente, até porque você está respirando, né? Mesmo que você estivesse ali, ó, estático, vamos pôr, estou estático aqui, paradão, né? Mas não é repouso absoluto, porque você está movimentando. Você está respirando, então você está executando algum tipo de movimento. Então, isso não é plausível nem verdadeiro. A Lua, ela está em movimento em relação à Terra? A Lua? Sim, claro. Claro que está, né? Se a Terra está em A movimento... gente acha que ela... Parece que você olha, parece não, mas se a Terra está em movimento, a Lua também, ela segue também o giro, né? Da Terra. A Lua faz a translação ao redor da Terra, aí o eixo dela parece que está parado, mas na verdade ela não está parada. Exato. A Terra está em movimento em relação ao Sol? 30 mil quilômetros por segundo. Sim. Claro. O Sol está em movimento em relação à Terra? O Sol, ele não tem uma trajetória também no espaço? Isso eu não sei. Em relação à Terra. Tem. As estrelas têm os seus movimentos orbitais, tá? Aí, olha só. Aí vai dizer assim, ó. Em um universo com um único corpo, não teria sentido o conceito de repouso ou movimento. Porque não tem 2 pontos de visão, né? Só tem um mesmo. Não tem dois referenciais, exatamente, né? Então, não tem 2 referenciais. Aqui, com relação ao Sol e à Terra, isso aqui é muito fácil. Você imagina o seguinte, o Sol, ele nasce aonde? No leste? E se põe aliás, nasce no leste, se põe Oeste. Então, você olhando para o Sol, ele não nasce nesse sentido e se põe nesse sentido? Sim. Então, assim, quando o referencial é você estar aqui na Terra olhando para o Sol, ele não está em movimento? Então, ele está em movimento. Mas isso é do nosso ponto de vista, porque o Sol não mexe, o que mexe, no caso, é a Terra em torno do Sol. Então, mas depende do quê? Do ponto de referência, ou depende do referencial adotado. Aqui, qual que é o referencial adotado que ele tá estabelecendo aqui, ó? Não é a Terra? Então, em relação à Terra, ele está movimentando. Então, você tem que analisar o referencial que ele usou. A Lua pode, dependendo do caso, ser considerada um ponto material? A Lua? Pode, quando a gente vê ela de longe, é um pontinho. Quando você vê, principalmente a Lua, também quando a Lua é nova, né? Você vê ela muito pequenininha, né? Lua nova, ela pode ser considerada um ponto material. O Sol nunca pode ser considerado um ponto material, pois é muito extenso. Tem alguma coisa a ver com isso? Lógico que não é o tamanho não entra no conceito de ponto material na cinemática, então falso. No caso é a distância, né? Isso. A trajetória de um jato em relação ao ar que o cerca fica demarcada pela fumaça? Verdade. Aí a gente vê isso aí no dia a dia, né? A gente vê isso no dia a dia. Parece que ele está ali, parece que ele está... Parece não, né? De acordo com a velocidade que ele está atingindo, a gente vê ali uma linha horizontal atrás dele, né? Isso a gente já cansa de ver. Pontos materiais não possuem massa? É óbvio que possui tudo que a gente vê tem massa, ué. E ocupa lugar no espaço, exatamente. Então, olha só, pontos materiais possuem massa, só que na cinemática nós não levamos em consideração nem o tamanho, nem a massa do ponto material, certo? O que é cinemática mesmo, Zé? Cinemática é a parte da física que estuda a descrição dos movimentos, como se fosse uma descrição geométrica mesmo, a partir de um ponto material, tá? Então, você tem o carro que sai de Alfenas e vai a Poste Caldas. Eu quero saber
como é que esse carro ele vai sair daqui, qual que é a velocidade que ele vai, qual que é a distância que ele vai percorrer, mas eu não estou preocupado com o tamanho do carro, nem com a massa do carro. Eu quero saber em quanto tempo ele sai daqui e chega em Poços, tá? Essa é a parte da física que está preocupada só com a descrição do movimento que o carro vai executar ao longo do percurso. Tá? Eu não estou preocupado se ele está mais pesado, se ele está menos pesado, se é um caminhão, se é um carro, etc. Tal. Isso, para mim, não faz diferença. Então, descrever esse movimento ao longo de um percurso como se fosse uma descrição geométrica é o que me interessa na cinemática. Tá? Já a dinâmica, eu teria que levar em consideração qual a força que o motor exerceu para colocar o carro em movimento. Qual que é a massa do carro, tá? Qual que é o tempo que ele vai deslocar. Aí eu tenho que levar em consideração tudo. Então, você tem dentro da mecânica na física, você tem a cinemática, não leva em consideração a massa, você considera o corpo como um ponto material, o seu movimento, e você tem a dinâmica, que aí sim você leva em consideração a força para empurrar esse veículo, tá? É bem simplesinho. Agora, vamos começar aqui agora num detalhe legal agora. Por falar em situações que envolvem aqui velocidade, etc, tal, tá? Aqui ele até coloca para você uma situação, depois você dá uma lidinha nisso aqui para você pensar, né? O que molha mais? Correr ou andar? Isso daí não faz sentido nenhum, Zé. Não faz sentido. Então, Faz sim. É óbvio que não. Se você estiver parada, a chuva vai vir, ela vai vir inclinada, vai te molhar. Se você estiver correndo, vai te molhar também. Não, mas aí é o seguinte, depende do lado que está vindo a chuva, né? Você concorda comigo? Depende do lado que está vindo a chuva. Se for uma chuva de vento, tá? Se você corre no lado que está vindo a chuva, a tendência é você molhar mais. Agora, se você corre no lado contrário que está vindo a chuva, a tendência muitas vezes é você molhar menos, tá? Depende da inclinação da chuva. Agora, uma coisa é verdade, né? Se a chuva ela estiver, tá, no mesmo sentido, não tem vento, tá caindo assim, ó, aí você vai molhar, meu cara. Aí você vai. A questão é o seguinte: quando você corre, é para você chegar mais rápido até um local. Começou a chuva agora, aí você tem uma questão de lógica. Você está debaixo de uma chuva, por exemplo, não tem como você se safar. Mas vamos imaginar que, sei lá, 200 metros você tem um lugar para se abrigar. Se você for andando, você vai demorar mais tempo para chegar até aquele local. Então, se você for andando, demorar mais tempo, 100 metros, se eu for andando, sei lá, eu vou demorar 2 minutos para eu chegar naquele local. Então, você vai ficar mais tempo debaixo da chuva. Se você fica mais tempo debaixo da chuva, você vai molhar mais, certo? Agora, se eu for correndo, o que vai acontecer? Zé, mas se eu for correndo, eu vou chegar mais rapidamente. Eu demorei 30 segundos para chegar. Beleza. Então, você vai ficar menos tempo exposto, certo? À chuva, só que tem um problema. Quando você corre, o que acontece? A água não vai bater em você mais rapidamente? A água não vai bater em você mais rapidamente? Você vai colidir com a água mais rapidamente. Ponto de referência, Zé. Então, exatamente. Aí a água começa a bater em você mais rapidamente. Mesmo que você for num tempo mais curto, aí você vai molhar também, tá? Não, Na verdade, não faz diferença nenhuma. Você vai molhar do mesmo jeito. Não, molhar vai. Aí a questão é quanto você vai molhar mais ou menos, tá? Então, assim, mas se você correr, você vai chegar lá mais rápido. Então, você vai molhar menos, só que você vai molhar mais, porque está correndo. Só que aí vai dar na mesma que se você fosse devagarzinho. Porque então. Se você for andando ou se você for correndo, você vai pegar um resfriado. Pronto. Não, aí é consequência, né? Então, tudo bem. Molhar é consequência. Mas quando você corre, tá? Você aumenta o impacto seu com as gotas de água. Aí você pode, de certa forma, quando você aumenta esse impacto, tá? Você pode encharcar mais a tua roupa. Porque você está aumentando o impacto, você está captando. Mesmo que você vai num curto espaço de tempo, você pode acabar molhando mais. Mas isso aqui é só uma
uma descontração. Vamos para o que nos interessa aqui, para os exercícios. Como é que eu calculo a velocidade média a partir de 2 pontos? Então, a velocidade média ela é calculada a partir de 2 pontos referenciais. Por exemplo, eu quero sair daqui em Varginha. Daqui em Varginha, quais são os pontos em referencial que eu tenho? Eu tenho Alfenas, Varginha. Então, eu sei que daqui em Varginha tem 66 quilômetros. Aí é o seguinte, se eu for daqui em Varginha, que tem 66 quilômetros, eu for a uma velocidade de 120 quilômetros por hora, aí eu pergunto assim, quanto tempo eu vou demorar para eu chegar em Varginha? Tá? Uma outra situação, imagina que eu vou daqui sei lá, em Vitória, no Espírito Santo. Mas eu não sei em Vitória, daqui em Vitória, quantos quilômetros eu tenho. Mas eu sei que a minha velocidade média ao longo do trajeto foi de 110 quilômetros por hora. E eu demorei, sei lá, 6 horas para eu chegar em Vitória. Então, se eu tiver a minha velocidade média ao longo do trajeto e o tempo que eu gastei para efetuar a viagem, então, dá para eu saber qual que é o nosso ilustre, a nossa ilustre distância de Alfenas a Vitória? Dá para saber. Distância, eu não sei. Não dá, porque a gente vai aprender isso aqui, ó, agora. Como é que nós calculamos a velocidade? Por exemplo, se você tem um atleta, esse atleta ele corre aqueles 100 metros rasos. Então, ele vai correr 100 metros. Ele vai partir do ponto inicial, que é 0, vai percorrer 100 metros em tantos segundos. Então, por exemplo, o recorde mundial é 9,7 segundos, tá? Mais ou menos. Então, se em 100 metros você percorre vamos pôr 10 segundos redondo. Se em 100 metros você percorre em 10 segundos, qual a velocidade que você percorreu? Com que velocidade você percorreu 100 metros? Então, é só você pegar a distância, que era 100 metros, que é dada em metros, e dividir pelo tempo que você gastou, tá? Então, fisicamente falando, para eu saber a velocidade média de um corpo, eu preciso de 2 incógnitas. Eu preciso da distância e do tempo. Então, se em 100 metros eu percorri em 10 segundos, isso significa que eu vou ter ali, ó, 100 dividido por 10. Qual foi a velocidade que eu estava? Estava na velocidade de 10 metros por segundo. Tá? Então, quando a gente fala de velocidade, a gente sempre tem uma medida referindo-se à distância entre 2 pontos e um tempo gasto para eu chegar nesses 2 pontos. Então, na física, a gente vai usar a expressão Vm como velocidade média, ou a média de velocidade ao longo da trajetória. E o que eu vou usar aqui, Zé? Eu falei para vocês já na termometria, toda vez que eu uso esse triângulo aqui, significa variação. Tá? Na física, o triângulo significa variação. Por que você colocou aqui S? O S vem do inglês, vem de space, de espaço. Tá? Então eles resolveram colocar S por causa da língua inglesa. Sim. Então, delta space, ou seja, delta S, é a variação de espaço percorrido. Então, é a distância, em outras palavras. Você vai ver também essa fórmula aqui como um Dzinho em cima e um T minúsculo embaixo. Tá? Então, você vai ter a variação de espaço, ou seja, a distância percorrida, que é o delta S. Aqui é delta, Zé. Aqui também é variação. Variação do quê?
O T aqui significa time, significa tempo. Aí coincide na língua portuguesa, nas línguas latinas, na língua inglesa, tá? Então, sempre quando a gente vai calcular a velocidade média é calculada pela razão entre a variação do espaço sobre a variação do tempo. Ou seja, sobre a distância percorrida em determinado tempo. Ah, mas se eu tenho velocidade e tenho tempo, dá para eu achar a distância ou a variação de espaço? Dá tranquilamente, né? Se eu multiplicar a velocidade vezes o tempo, através dessa fórmula, eu não vou achar que a distância que ele percorreu, então velocidade vezes tempo é igual a variação de espaço. Mesma coisa. Mas ou então é só a gente colocar a velocidade média sobre 1 e, como é uma igualdade, fazer multiplicação cruzada. E a gente descobre... Aí você tem... exato, você vai ter tudo aqui que você precisa. Por exemplo, se eu quero achar aqui o tempo, e eu não tenho tempo, eu passo o tempo para cá, multiplicando, pois eu desço a velocidade aqui, ó. Eu posso dizer que variação de tempo é a variação de espaço sobre a velocidade. Aí vai depender da incógnita que nós estivermos trabalhando. Aqui no que ele propõe aqui, você tem, então, uma família viajando de Lisboa para Varsóvia, né? Então, a distância é 2.800 quilômetros. Para fazer esse trajeto no avião, eles demoraram 4 horas. Então, não teve parada, saiu do aeroporto em Portugal, chegou no aeroporto na Polônia. Aí ele quer saber qual que era a velocidade média do avião. Bom, se eles percorreram 2.800 quilômetros em 4 horas, então, qual que é a unidade que eu vou ter aqui? Ó? Quilômetros por hora. Então, 2.800 dividido por 4 vai dar 700. Então, olha só, eu vou ter aqui a velocidade percorrida de 700 quilômetros por hora, tá? Então, isso seria a velocidade média. Então, eu percorri 2.800 quilômetros em 4 horas, tá? Então, velocidade, sempre você vai ter aí, ó, a gente vai trabalhar muito com metros por segundo e quilômetros por hora, tá? As duas unidades que a gente vai trabalhar bastante. Então, só para a gente analisar aqui, ó, Zé, deixa eu analisar um detalhe aqui, então. Essa velocidade aqui, o VM, é a velocidade média, né? Então, beleza. Tá aí bonitinho. O que é essa variação de espaço aqui, Zé? Variação de space, ou variação de espaço, ΔS, ela é a variação do espaço final, onde você vai chegar, menos o espaço do marco zero. Isso aqui é marco zero, ó. Ou seja, nós chamamos de espaço inicial, ou seja, do local onde você partiu, tá? Essa aí eu não entendi, não. Variação de espaço. Ó, é o espaço final, onde você vai chegar, menos o espaço de onde você partiu, que é o marco zero. Por exemplo, se eu sair daqui, estou indo para BH, numa situação, o espaço inicial que eu estou saindo aqui, ó, ele é zero. Eu não percorri nada ainda. Agora, BH está a cerca de 340 quilômetros de Alfenas. Então, qual que é o espaço final, que é o meu destino? 340. Então, eu saí do espaço zero, que é o marco zero, eu não estava movimentando, eu saí daqui para chegar em BH. Então, qual foi a variação de espaço, ou, em outras palavras, qual foi a distância que eu percorri de Alfenas a BH? Então, cheguei no 340 e saí do zero. Então, 340, que é o espaço final que eu cheguei, menos o espaço inicial, deu a distância percorrida de Alfenas a BH, tá? Ou também conhecida como variação de espaço. Beleza? Agora, e a variação de tempo? O que eu vou ter aqui na variação de tempo? Olha só, eu tenho o tempo inicial, no momento em que eu parti, e tenho o tempo final, no momento que eu cheguei. Imagina aqui o exemplo de Alfenas a BH. Eu saí aqui agora de Alfenas, vamos arredondar aqui, vou sair daqui de Alfenas ao meio-dia, tá? Então, esse é o tempo inicial, o tempo de saída, é o marco zero. Eu vou chegar em BH, sei lá,
às 4 horas da tarde, às 16 horas. Então, eu saí às 12, é o tempo inicial, e cheguei, é o tempo final, às 16 horas. Quanto tempo? 16 menos 12. Quanto tempo eu demorei para chegar em BH? Quanto tempo eu demorei? 4 horas. 4 horas. Então, 4 horas é o tempo necessário para eu sair de Alfenas e ir até BH. Então, isso é minha variação, delta variação, T tempo, variação de tempo. Ou seja, para eu sair de Alfenas até BH, eu tenho que percorrer uma distância de 340 quilômetros num tempo de 4 horas. Ah, então se eu dividir 340 por 4, Zé, se eu demorar 4 horas, dá para eu saber a velocidade média de Alfenas a BH que eu fiz, então, no meu percurso? Se você dividir 340 por 4, vai dar 170 por 2, 85. Quer dizer que 340 por 4, eu fui numa velocidade média de Alfenas a BH 85 km por hora, em média, tá? Então, por isso que eu demorei 4 horas. Fui numa velocidade bem devagarzinho, 85 km por hora, tá? É uma velocidade mais comum, muitas vezes, em caminhões, né? Que demoram mais para chegar até o seu porto final. Entenderam essa questão aqui? Então, velocidade média é a variação de espaço sobre variação de tempo. Variação de espaço é o espaço de chegada menos o espaço de partida. A gente coloca o zero aqui, ó, que é o marco inicial ou marco zero. É o momento que você partiu, tá? Variação de tempo é a mesma coisa, é o tempo de chegada menos o tempo de partida. Tempo de partida, você partiu do tempo também, a hora que você saiu e a hora que você chegou. Entenderam isso? Alguma dúvida, alguma pergunta? Um pouquinho. Tem como a gente fazer tipo um exercício para ver? Não, vamos fazer exercício, não vamos fazer um só, não, vamos fazer vários, na verdade. Vamos lá. E vários exercícios de tipos diferentes. Antes disso, só para vocês terem uma noção aqui, ó. Isso aqui é fundamental para vocês, ó. Isso aqui vocês vão ter que guardar para mim, ó. Principalmente isso aqui, tá? Como é que eu faço para eu converter de quilômetros por hora para metros por segundo? E como é que eu faço o inverso? Como é que eu converto de metros por segundo para quilômetros por hora? Então, primeiro, você vai guardar para mim é o seguinte. Eu vou explicar por que você vai fazer isso. Você vai guardar um número. 3,6. Esse é o número mágico, tá? Se você estiver no enunciado do exercício, ele estiver dando a velocidade em metros por segundo, é só você multiplicar por 3,6 que você vai ter em quilômetros por hora. Por exemplo, o exercício está falando que um determinado veículo ou um determinado avião está movimentando-se a 100 metros por segundo. Ah, você quer saber qual é esse valor em quilômetros por hora? Você multiplica por 3,6. Ah, 3,6 vai dar 360 quilômetros por hora. Está correndo bem. Pois é, carro de Fórmula Indy. Beleza. Agora, se ele tivesse falado para você assim, ó, que um carro de Fórmula Indy está movimentando-se numa reta a 360 km por hora, pedir para você passar para metros por segundo, porque metros por segundo é o sistema internacional, o que você faria? Você pegaria o 360, dividiria por 3,6. Aí dá quanto? 100 metros por segundo. Então, eu vou explicar para você por que é assim essa conta, só para você entender, mas só para você já ir guardando, ó. Você coloca para mim aqui, ó, no cantinho aqui em cima, qualquer cantinho que você tiver aí, ó, metros por segundo vezes 3,6 é igual a quilômetros por hora, tá? Agora, aí você vai colocar embaixo, quilômetros por hora dividido por 3,6 é igual a metros por segundo. Só faz um círculozinho aí na apostila de vocês. Vamos entender por quê.
Por que que eu faço esse tipo de conta? Olha para cá. Se você tem 1 quilômetro em 1 hora, olha como é fácil. 1 quilômetro, nós vimos isso nas medidas da aula passada, medidas de distância. 1 quilômetro, eu tenho 1.000 metros. Eu andei 3 casas, 10 a terceira metros, tá? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Andei 3 casas para frente. Então, 1 quilômetro, eu tenho 1.000 metros. E 1 hora? 1 hora, eu tenho 60 minutos. Cada minuto, eu tenho quantos segundos? 60 segundos. Então, 1 hora eu tenho 60 minutos. Cada minuto eu tenho 60 segundos. Portanto, nós vimos isso também na semana passada. Se eu quero passar de horas para segundo, o que eu faço? Eu multiplico 60 minutos e 60 segundos. Quanto que é 60 vezes 60? Não é 3.600? Então, eu posso dizer para vocês que em 1 hora eu tenho 3.600 segundos. Ah, então deixa eu entender, Zé. Olha que facinho que é, pessoal. Olha que facinho. Ó, se eu tenho quilômetros por hora, 1 quilômetro eu tenho 1.000 metros e 1 hora eu tenho 3.600 segundos. Então, na verdade, ó, se eu dividir por 1.000 em cima, 1.000 por 1.000 dá 1. Se eu dividir 3.600 por 1.000, a vírgula não vem aqui, não vai dar 3,6? Tá? Então, qual que é o equivalente, se eu colocasse aqui em equivalente? Ó, 1 quilômetro por hora equivale a 1 metro a cada 3,6 segundos. Ah, então já entendi, Zé. Então, ó, quilômetros por hora, 1 sobre 3,6, significa que eu tenho que dividir por 3,6. Exatamente. Então, quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. 1 sobre 3,6, eu multiplico quilômetros por hora pela fração 1 sobre 3,6, é a mesma coisa de eu estar dividindo por 3,6. Agora, se eu tiver metros por segundo, eu quero achar em quilômetros por hora, esse 3,6 aqui, ele passa para cima multiplicando. Então, aí eu multiplico por esse 3,6. Por isso que nós temos esse 3,6 aqui, que ele é fundamental. Tá? Então, na prática, você tem que guardar isso para mim. Então, toda vez que você tem, ó, quilômetros por hora, eu quero passar para metros por segundo, divido por 3,6. Se você tem metros por segundo, você quer passar para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Simples assim, tá? A gente vai usar muito disso na prática, aqui só para você ver essa tabelinha que a gente passou, ó. Se eu tenho 36 km por hora, quero passar para metros por segundo, é só eu dividir por 3,6, que vai dar 10. Se eu tenho 54 km por hora, quero passar para metros por segundo, divido por 3,6, que vai dar 15 metros por segundo. Se eu tenho 72 km por hora, quero passar para metros por segundo, divido por 3,6, que vai dar 20 metros por segundo. E assim vai. 90 por 3,6 dá 25. 108 por 3,6 dá 30. E o inverso é verdadeiro. Se eu multiplicar, ó, 10 vezes 3,6, 36. 30 vezes 3,6, 108. Tá? Então, quilômetro por hora para metros por segundo, divido por 3,6. Metros por segundo para quilômetros por hora, multiplico por 3,6. Nossa, Zé, então isso aqui é bem fácil, né? Zé, então agora fala para a gente o que é velocidade instantânea. Velocidade instantânea é aquela velocidade que você está lá, por exemplo, no momento da ultrapassagem, estou ultrapassando um carro, eu olho lá no velocímetro. Naquele momento, eu olhei lá a velocidade marcando 130 km por hora. Naquele momento, a velocidade é de 130 km por hora. É no momento que você olha no velocímetro. É a velocidade daquele momento. É a velocidade que nós chamamos de velocidade instantânea. Não quer dizer que a minha velocidade média ao longo do trajeto foi de 130 km por hora. Mas ela oscilou. Na hora que eu estava ultrapassando, às vezes chegou a 130. Na hora que eu estava atrás de um caminhão esperando para eu poder ultrapassar, aí eu vi lá que estava marcando 80.
Então, ó, o que é a velocidade média? Na verdade, a velocidade média é a média de velocidade que você teve ao longo do percurso, a partir do momento que você saiu até o momento que você chegou. O que é a velocidade instantânea? Velocidade instantânea é aquela que você bateu o olho no painel, olhou no velocímetro, é a velocidade daquele momento, tá? Então, bem simples e bem medíocrezinho. Quais são as unidades que nós vamos mais utilizar? Nós usamos muito as unidades no Sistema Internacional de Unidades, que é metro por segundo, tá? Metros, quilo e segundo. E nós usamos muito aqui no Brasil, que é diferente dos Estados Unidos, quase que no mundo inteiro. Nós usamos muito quilômetro por hora, né? Por isso que a gente cria já essa forma de conversão direta, porque nos exercícios de física você vai se deparar muito com metros por segundo, quilômetros por hora. E às vezes ele coloca o tempo também, que você vai cumprir a trajetória, e fala para você assim, nem sempre vai falar um tempo redondo. Fala para você assim, 4 horas e 32 minutos e 20 segundos. Mas tem que converter tudo para segundo, tá? Então, aqui, ó, medidas que a gente pode usar, quilômetros por segundo, metros por minuto, tá? E nesse sistema aqui, ó, que é o sistema centímetro, grama e segundo, você pode também, obviamente, né, são 2 medidas, você pode também estabelecer a velocidade de um ponto material em centímetros por segundo, sem problema. Desde que você trabalhe com a mesma unidade ao longo do exercício, tá? E dê uma resposta de acordo com aquilo que ele está pedindo nas alternativas. Então, vamos começar aqui agora, sem estresse, para a gente analisar aqui alguns casos aqui de velocidade média. Vamos lá. Presta atenção nesse carrinho aqui. Dois casos específicos para você entender. O carrinho está saindo desse ponto aqui, ó. Vamos chamar isso aqui, esse ponto aqui é o ponto de saída dele. É o espaço zero, espaço inicial. Esse ponto aqui é o ponto de chegada do carrinho. Se esse ponto aqui é o ponto de chegada, nós vamos chamar esse ponto aqui de espaço final, ou eção, tá? É o eção. Se eu quero saber o ΔS que ele percorreu, ele seria, então, o espaço final menos o espaço inicial. Aqui eu não tenho valores numéricos. Olha só o que ele está me fornecendo aqui, ó. Ele está dizendo que o carro ele vai andar metade, aqui exatamente está na metade, dá para a gente ver aí, né? Metade do percurso, ele diz que ele vai percorrer um espaço X. E a outra metade do percurso, como você tem, tá? Aqui exatamente no meio, ele vai percorrer outro espaço X. Então, se eu perguntasse para você qual que é a distância do espaço inicial para o espaço final aqui do carro, qual que é a distância aqui que ele percorreu? Qual que é a distância que nós vamos ter aqui, ó? Ele saiu daqui, mesmo eu não tendo valor numérico. Ele saiu daqui e chegou até aqui, ó. Qual que é o espaço que ele percorreu aqui? Qual que é? 2x? 2x. X mais x, ele percorreu, então, 2x. Cada metade, ele percorreu x. Então, olha só. Aí ele te dá aqui, ó, a velocidade nesse primeiro espaço, nessa primeira metade de espaço aqui, ó, ele vai chamar aí de V1, que é a primeira velocidade. Aí a única coisa que ele te dá aqui, que esse V1 aqui, você não sabe, ele não te falou quanto tempo você demorou para percorrer a primeira metade do percurso. Ele te deu aqui que vale T1. E vai te dar aqui, ó, que a segunda metade do percurso, ele gastou um tempo, que ele vai chamar aqui de T2, tá? Então, é isso que ele te deu. Fala, Zé, dá para eu descobrir aqui essa velocidade média que ele estava percorrendo esse percurso aí, Zé? Dá para eu descobrir? Dá. Mas e se ele não me fornecer, por exemplo, o tempo? Ele não falou nada do tempo ali. Ele não falou quanto tempo que eu gastei. Tem como eu tentar descobrir? Vamos raciocinar comigo. Mas vamos devagar aqui para você não fazer confusão, tá? Imagina, então, que você tem um exercício que ele te deu os espaços medianos. Aí, aqui só vale, nesse caso,
para espaço mediano. Então, eu tenho a metade do percurso mais a metade do percurso, ou seja, o percurso total é 2x. Mas, por enquanto, aqui ele não falou absolutamente nada sobre tempo. Vamos analisar? Eu sei que a velocidade média não é a variação de espaço sobre a variação de tempo? Não é isso que eu tenho como velocidade média? Beleza. Agora, vamos analisar o seguinte. Ele não me deu tempo. Se a velocidade média é a variação de espaço sobre a variação de tempo, eu posso achar também aqui, a variação de tempo em função da variação de espaço da velocidade média. O que eu fiz aqui, Eu fiz só isso aqui, Eu passei essa variação de tempo para cá, multiplicando pela velocidade média. Aí eu fiquei aqui, velocidade média vezes a variação de tempo. Se eu quero saber um valor provisório para a variação de tempo, eu desci essa velocidade média, tá, dividindo, e deixei, então, a variação de espaço para eu achar um valor provisório para a variação de espaço. Então, eu posso dizer o seguinte, por essa fórmula aqui, eu posso dizer que eu posso calcular a variação de tempo em função da variação de espaço sobre a velocidade média. Beleza. Então, vamos tentar fazer isso. O que seria, então, esse T1 aqui, que está percorrendo com uma velocidade V1. Então, vamos lá. Essa variação de tempo aqui, eu vou chamar de T1. Não sei quanto que ela é. Eu só sei que, no T1, qual foi a variação de espaço que ele percorreu? Ele veio daqui e foi até a metade do percurso. Então, o T1, ele representa a variação de espaço dele, x, tá? E qual foi a velocidade que ele percorreu aqui no T1? É essa velocidadezinha aqui, velocidade que nós chamamos de V1. Então, estou colocando aqui, que T1, eu posso escrevê-lo assim, espaço x percorrido sobre T1, sobre V1, que é a velocidade que ele percorreu daqui até aqui. Vou fazer a mesma coisa com o T2. Qual foi o espaço percorrido por T2? X. Então, x. Qual foi a velocidade percorrida por T2? Saiu da metade e chegou ao destino. Então, aqui você tem a velocidade V2. Beleza. Então, vamos analisar o seguinte. Para eu saber aqui, a velocidade média final, eu tenho que saber aqui, a metade do percurso foi x e a outra metade do percurso foi x. X mais x, vocês acabaram de falar aí que dá 2x. Qual que é o tempo que ele gastou, o tempo total? Daqui até aqui ele gastou o tempo T1 e daqui até aqui ele gastou o tempo T2. Então, o tempo total vai ser T1 mais T2. Agora, eu tenho um valor provisório para T1 e eu tenho um valor provisório para T2. Qual é o valor provisório que eu achei para T1? Olha só, T1 vale x sobre V1. Qual o valor provisório que eu achei para T2? T2 vale x sobre V2, porque eu não tenho aqui o valor de T no enunciado. Então, o que eu peguei aqui? Eu peguei aqui a forma inicial, então x com mais x vai dar 2x, está aqui, O T1 ele vale x sobre V1, mais o T2, que vale x sobre V2. E aí, Zé, o que você vai fazer aqui? Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum. Qual que é o mínimo múltiplo comum entre V1 e V2? Como eu não tenho valores numéricos aqui para eu fatorar, você multiplica os dois, né? Aí vai ser o mínimo múltiplo comum. Então, é só multiplicar os dois. Então, o mínimo múltiplo comum entre V1 e V2 vai ser igual a V1 vezes V2. Aí, o que ele fez? Tirou o MMC, então ele fez assim, V1 vezes V2.
dividido por V1, aí ele cortou V1 com V1, sobrou V2, tá? O V2, ele multiplicou por X. Aí ele coloca aqui, ó, X vezes V2. Mesma coisa ele fez aqui, ó. V1 vezes V2 dividido por V2, aí ele vem aqui e corta, ó, V2 com V2, sobrou quem, Zé? Sobrou V1. Então, V1 vezes X vai dar X vezes V1. Então, aqui em cima agora está somando, e aqui embaixo eu tenho o produto. Agora, olhando para cá, ó, dá para eu tirar aqui, ó, o fator em evidência, ou também conhecido como fator comum. Qual que é o fator comum que eu tenho aqui nessa soma? Eu tenho x de k e tenho x de k. Então, eu vou colocar o x em evidência, ou eu vou colocar o x como fator comum. Então, ó, se eu pegar esse valor, x vezes V1 dividido por x, dá o quê? Corto x com x, sobra V1. Se eu pegar x vezes V2 dividido por x, corto x com x, sobra o V2, tá? E aqui embaixo fica V1 vezes V2. Então, o que eu tive aqui, Zé? Vamos ver o que eu tive aqui? Então, aqui muito simples, olha só, muito simples. Ô Zé, eu tenho x aqui e tenho x aqui, não tem? Então, eu posso fazer um detalhe aqui, Zé, ó, eu posso simplificar, ó, posso cortar esse x com esse x? Posso. Aí vai ficar 2 sobre V1 mais V2 sobre o produto que é V1 vezes V2. O que eu faço? Se eu tivesse aqui, por exemplo, ó, 2 dividido por 1 sobre 2. O que eu faço com a fração aqui, ó? Eu não subo a fração multiplicando invertido, 2 sobre 1. Então, eu pegaria o 2, multiplicaria por 2, daria 4. Então, 2 dividido por 1 sobre 2 dá 4, porque a fração que é meio que está embaixo, ela sobe 2 sobre 1. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Aqui ficou V1 mais V2 sobre V1 vezes V2. Eu tenho uma fração. Aí eu vou subir multiplicando invertido. Então, isso aqui sobe, ó. O V1 vezes V2 eu inverto, multiplica por 2. E o V1 mais V2, tá? Eu deixo embaixo. Aqui não cortou ainda, eu já tinha cortado lá o X com X. Enfim, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho que 2 vezes V1 vezes V2 sobre V1 mais V2. Zé. Essa aqui é uma fórmula provisória, tá? É uma fórmula provisória. Para quê? Para quando eu tiver uma variação de espaço aqui, que está exatamente na metade, eu percorro metade do percurso, tá? E não tiver o tempo. Aí, Zé, quando eu tiver aqui, ó, exatamente percorrendo a metade do percurso e não tiver o tempo, eu posso usar essa fórmulazinha aqui. Você não precisa deduzir tudo isso aqui, não. Isso aqui é só para a gente chegar na fórmula, só para você entender como é que nós chegamos na fórmula. Mas aí, quando eu tenho essa situação, ele percorreu x em T1 e igualzinho o mesmo espaço em T2, eu posso usar que velocidade média é o produto pela soma, 2 vezes o produto da velocidade pela soma, sem ter que usar os valores, tá, de espaço e os valores de tempo, eu posso utilizar. É uma possibilidade. Pode falar quem chamou aí agora. Olha, se fosse dividido em 3 partes, e aí? O que a gente ia fazer? Não, isso aqui só serve para você ter aqui a velocidade média, quando você tem aqui a metade do percurso. Se for 1/3, não serve, tá? Não, mas o que a gente faz? Não, aí nós vamos fazer vários exercícios, só que você vai calcular cada partezinha dessa. E quando você tem 3 partes, 4 partes, 5 partes, ele vai te dar o tempo. Você não vai ficar sem o tempo aqui. Aí, o máximo que você pode ter aqui em 3 partes, ele te dá 2 tempos, você tem que achar o terceiro tempo, tá? Aí você não vai ter essa condição aqui de trabalhar só com 2 tempos, metade um tempo e outra metade um tempo. Então, disso tudo que eu falei, o que você tem que saber? Você tem que saber que quando eu tenho a metade dos 2 percursos iguais e não tenho os tempos, tá?
Dá para eu calcular a velocidade média só através da velocidade? Dá. Se eu usar essa fórmula aqui, que velocidade média é 2 vezes o produto das velocidades sobre a soma das velocidades. Tem que saber só a fórmula. Quem chamou agora? Pode falar. Eu chamei. Eu não entendi nada. Da dedução da fórmula ou não entendeu nada do quê? É de nada desse negócio de casos particulares. Nada. Não entendi. Caso o quê? Esses casos particulares, esse exemplo desse carro, dessa Não, mas isso aqui é muito simples. No enunciado, por exemplo, quando você tem um enunciado aqui que ele te dá variação de espaço com variação de tempo, beleza, você calcula a velocidade média. Agora, tem situações que no enunciado, por exemplo, no exercício desse tipo aqui, ó, ele te dá o desenho, ele te fornece a velocidade 1 e te fornece a velocidade 2. Só que ele não fala nem sobre o tempo e nem sobre o valor da metade do percurso. Ele não falou nada no enunciado do exercício. Ah, dá para você calcular a velocidade média só a partir da velocidade que ele adquiriu na metade do percurso e a velocidade que ele adquire na segunda metade do percurso? Dá. Mesmo ele não te dando o tempo e o valor da metade do percurso. Como que você faz? Você vai fazer aqui que a velocidade média é o produto entre as velocidades e a soma das velocidades. Por exemplo, se ele tivesse dado para você aqui, ó, que essa velocidade 1 aqui, ó, era de, sei lá, 100 km por hora. E essa velocidade 2 aqui, vamos colocar aqui, se ela fosse de 50 km por hora. Qual foi a velocidade média desse carro? Tá? Então, ele deu aqui, ó, velocidade 1, 100, velocidade 2, 50. Eu vou jogar uma fórmula aqui, ó. Quanto que é 100 vezes 50? Quanto que é 100 vezes 50? Não dá 5 mil? 5 mil. 5 mil vezes 2? 10 mil. 10 mil. 10 mil. Agora, quanto que é a velocidade? Quanto que é 100 mais 50? 150. 150. Quanto que é 10 mil dividido por 150? A gente tem que fazer, né? 10 mil dividido por 150. Fazendo a calculadora aqui. 10 mil dividido por 150. Aí você ia achar, ó, a velocidade média dele seria aproximadamente 67 km por hora. Aí eu te pergunto assim, ele tinha te dado a variação de espaço? Não. Ele te deu o tempo? Também não. A única coisa que você sabia, que nesse caso particular aqui, ó, que o tempo inicial, o tempo 1 dele, que ele gastou, ele foi até a metade do percurso. E o tempo 2 que ele gastou, ele vai percorrer a outra metade do percurso. Tá? E ele não te deu nada, só te deu as duas velocidades. Dá através dessas duas velocidades, quando você tem exatamente percorrendo aqui, ó, meio percurso, dá para eu achar a velocidade média? Dá. Se eu usar essa fórmula aqui, ó, velocidade média é igual 2 vezes V1 vezes V2 sobre V1 mais V2. Dá para eu achar. Então, isso é um caso particular. A gente vai usar muito desse caso particular em exercício? Não, por isso que chama caso particular. Tá? Não tem utilização disso aqui muito em exercício, não. Mas se cair, você sabe que você usa essa formulazinha. Ah, eu tenho que saber deduzir tudo isso aqui de novo? Não. Você não tem que saber deduzir. Eu só estou deduzindo para você entender que tem uma lógica para a gente chegar nessa fórmula. Que eu parti do pressuposto que eu não tenho tempo, mas eu tenho espaço sobre V1. Então, eu estou convertendo tudo aqui na mesma incógnita que é V. Tá? Então, ó, dá para eu achar? Dá. Você entendeu isso? Então, se eu te der dois valores de velocidade, na primeira metade você percorre com um valor, na outra metade você percorre com outro valor. Aí você tem condição de achar a velocidade média através dessa fórmula? Isso você entendeu? Sim. Então, é isso que eu quero que você entenda. Isso que é o fundamental. Que eu quero que vocês entendam. Agora, olha só essa outra situação aqui, ó. Aqui é um pouquinho diferente. O que eu tenho aqui agora, Zé? Agora aqui eu tenho... Quem que é igual aqui agora? Agora não é o espaço que é igual. Aqui eu tenho um espaço X e aqui eu tenho um espaço Y, não tem? Tem espaços diferentes. Aí o que eu tenho aqui, ó?
eu tenho ele percorrendo numa velocidade 1 e percorrendo numa velocidade 2. O que eu tenho igual aqui, ó? Aqui é t e aqui é t, não é? Então, os tempos aqui não são iguais? O mesmo tempo que ele demorou para percorrer esse valor x, ele demorou para percorrer esse valor y. Tá? Quando isso acontece, Zé, mas ele não me falou qual era esse tempo. Mas eu sei que no final aqui, quanto que é o tempo total que vai gastar? É t mais t, não é? Então, quanto que é o tempo total? 2t. Aí dá para eu fazer a dedução da fórmula do mesmo jeito que você fez lá, etc. Tal? Dá para eu fazer. Só que a diferença aqui, quando eu tenho que os tempos que ele gasta para chegar na metade do percurso é o mesmo para ele atingir, tá? Aliás, ele tem tempos iguais. Tempo 1 e tempo 2 são tempos iguais. Aí você tem, então, uma formulazinha para a gente calcular a velocidade média sem o tempo e sem o espaço. Qual que é a fórmula? Média aritmética. Quando os tempos são iguais. Então, o tempo é igual na primeira metade do percurso, que é igual à segunda metade do percurso, a gente vai chegar, vai fazer a mesma dedução de fórmula, a gente vai chegar que velocidade média é a soma dos tempos, V1 mais V2 sobre 2. Mas sempre eu posso aplicar essa fórmula? Não. Somente quando o tempo, tá? Eles são iguais. Então, eu tenho um tempo, V1. Eu tenho o mesmo tempo para V2. Então, eu posso aplicar essa fórmula de velocidade média, V1 mais V2 sobre 2. Aí eu tenho a velocidade média como a média das velocidades, sem ter o tempo, porque os tempos aqui são iguais, e sem ter a variação de espaço. E quando isso que eu quero que você guarde, ó. Coloca no cantinho para mim aqui, ó. Quando as variações de espaços são iguais, tá? Então, como é que você pode calcular a velocidade quando você não tem o tempo? Você vai ter, então, que a velocidade média é igual 2 vezes V1 vezes V2 sobre V1 mais V2. Só isso. Então, aí, ó, o espaço percorrido na metade, eles são iguais. X mais X, 2x. Agora, quando eu tenho tempos iguais para percorrer um determinado percurso, então até um determinado local do percurso eu percorro com tempo t, e outro determinado local eu percorro com tempo t, então a soma dos tempos vai ser exatamente 2t, igual no outro passado, que a soma dos espaços vai ser 2x, aí eu vou fazer a substituição aqui, vou chegar numa formulazinha para velocidade média. Qual que vai ser a formulazinha para velocidade média quando eu tenho tempos iguais? Vai dar 2t, t com mais t, 2t. Então, vai ser essa, ó. Posso calcular? Posso. V inicial mais V final, V1 mais V2 sobre 2. Média aritmética. Então, coloca assim, ó. Quando x é igual a x, que os espaços são iguais, a velocidade média é igual a 2 vezes o produto das velocidades pela soma das velocidades. Quando T1 é igual a T2, que é igual a T, a velocidade média ela pode ser calculada através da média aritmética das velocidades. V1 mais V2 sobre 2. Só para você guardar. Oi, pode falar. A gente conseguiu, então, fazer a fórmula de quando o tempo for igual, a velocidade e o tempo forem diferentes, mas o aí sim, aí nós vamos usar o, assim, agora vamos fazer os exercícios, isso, exatamente. Certo. E isso a gente também viu que como é que calcula quando o espaço e a velocidade são diferentes, mas o tempo é igual. Então, como é que a gente calcula quando a velocidade é igual, o tempo e o espaço são diferentes? Agora vamos fazer o exercício. Isso aí já saímos dos casos particulares, vamos para os casos práticos. Esses dois aqui são os casos que eles chamam de casos particulares. Aí mostrou para vocês. Agora, na prática, nós vamos usar... Bom, aqui ele vai falar aqui sobre algumas velocidades que você tem, né? Velocidade da luz no vácuo, que é 300 mil quilômetros por segundo, velocidade do som. Você tem uma tabelinha aqui de velocidade. Tem que decorar isso?
Vamos fazer. Não, tem que decorar nada, não. A única coisa que você vai ter que guardar, mas não precisa que é dado nos enunciados, mas você vai ver tanto isso. São duas, nessa tabela aqui, duas coisas que a gente vai falar muito que você vai acabar guardando. Velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo, ou 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, passando para metros por segundo. Isso aqui a gente vai falar muito, você acaba aqui memorizando, mas sempre traz também no enunciado. E essa aqui, ó, velocidade do som no ar, que é 340 metros por segundo, tá? Então, isso aqui que a gente mais usa, mas não precisa decorar nada, não. Isso aqui eles trazem tudo menos... Espera aí que eu já passei uma folha aqui. Caramba, espera aí. Passei para trás, né? Vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá, primeiro exercício. Agora, sai dos casos particulares. Vamos fazer primeiro dos casos particulares, depois a gente faz os casos práticos. Vamos lá. Um móvel percorre um primeiro trecho de uma determinada distância com velocidade constante de quanto? Velocidade dele aqui, V1, é 60 km por hora. Aí diz assim, o segundo trecho percorrido com velocidade constante de 30 km por hora. Aí diz assim, sabendo que os tempos de deslocamento no primeiro e no segundo trecho são o quê? Não são rigorosamente iguais? São. Os tempos. Quando os tempos são iguais, eu posso, então, calcular direto a velocidade média fazendo a média aritmética do quê? Das velocidades. Não foi isso que a gente acabou de ver ali em cima? Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Se ele falou no enunciado que os tempos são rigorosamente iguais, eu não tenho aqui outro dado senão a velocidade, eu posso fazer direto, ó. Velocidade média é igual a V1 mais V2 sobre 2. Então, é 60 mais 30 sobre 2. Quanto que vai ser? 90 por 2. Quanto que é a minha velocidade média aqui, ó? 45 km por hora. Ah, Zé, é verdade. Aqui ele não deu... É bem mais fácil do que eu pensava. É extremamente fácil. Aqui, Zé, ele não deu o tempo, só falou que os tempos são iguais. Ele não me deu o tempo e não me deu o espaço. Mas ele quer saber a velocidade. E me deu as duas velocidades. Então, você usa, então, essa condição de calcular a média das velocidades, porque esses outros valores não foram fornecidos. Então, é muito simples, tá? Agora, vamos para o outro. Vou mudar aqui. Vamos para o outro. Até chegarmos nos exercícios que nós vamos ver aqui, que são mais... Ah, não tem outro, só esse. Vai falar do pombinho, pombo-correio. Agora, uma coisa que eu quero que você preste atenção, que a gente vai usar aqui para resolver nos exercícios aqui que vem logo em seguida. Chama velocidade relativa. O que é velocidade relativa? Se você tem dois móveis ou dois pontos materiais, vamos chamar aqui, em sentidos opostos, e eles estão na mesma trajetória, se esse ponto material ele está a 50 km por hora e esse ponto material está a 60 km por hora, quando eles baterem, qual que vai ser a velocidade do impacto? Um está a 50, outro está a 60. Quando A e B se colidirem, qual vai ser a velocidade do impacto? A soma das duas velocidades. A soma das duas velocidades. Por que que quando você tem uma batida de frente, você arregaça, arrebenta com o carro? E quando você bate na traseira do outro carro, você estraga pouco. Por quê? O que você ia falar? Pode falar. É porque o outro tá andando, né? Aí não soma as velocidades, é só a sua, mas se não... Então, toda vez que você vem de encontro, ó, a velocidade relativa, quando o impacto acontece, Zé, eu estava a 110 km por hora. O outro carro que vinha de encontro, que nós batemos, estava a 130 km por hora. Então, a colisão foi a 240 km por hora. Aí vai machucar bastante. Ou vai matar mesmo. Um oposto ao outro. Agora, se fosse de costa, ia juntar só 110 km, porque no caso a velocidade só de um carro. Exato. Então, olha só. Quando você colide de frente, um com o outro, você soma as velocidades. Agora, se os dois automóveis, ó, você está chegando aqui, ó, aí, por exemplo, da frente aqui, né, você não viu da frente, o outro está indo também. Aí você bateu na traseira dele, você subtrai a velocidade maior da velocidade menor. Então, a colisão é muito menor. Por exemplo, esse carro aqui está a 120, esse carro aqui está a 100.
Esse aqui, ó, ele está se aproximando, ó, desse B. Então, o que acontece aqui, ó? Quando ele colidir aqui com B, ele estava 120, esse aqui está a 100. Na verdade, a colisão é 120 menos 100. Então, foi só de 20 km por hora. Vai estragar pouquinho a traseira desse aqui, né? Em relação a esses dois que se batem de frente. Então, a única coisa que eu quero que vocês guardem, a princípio, é o seguinte. Quando você tem dois móveis, ou automóveis, seja lá o que for, ou pontos, tá? Materiais. Quando eles estão em sentidos opostos e se colidem, você soma as velocidades de cada um. Quando eles estão, tá, no mesmo sentido e o que vem de trás está mais rápido, se ele bater na traseira do outro, você subtrai as velocidades. A diferença das velocidades do maior para o menor, que representa o tipo de impacto que você está levando na traseira, tá? Está levando na parte de trás do carro. Beleza? Então, isso aqui é muito facinho. E aqui também, você tem essa situação, né? Ah, mas se eu tiver aqui numa velocidade aqui, ó, na minha velocidade relativa, e tem um poste aqui, ó, né? Ou tem um outro carro parado, tá? Então, qual que é a velocidade que ele vai bater aqui, Zé? Com a velocidade que ele está andando, né? Exatamente, velocidade que ele está, porque a velocidade desse que está parado é 0, né? Então, 0 mais a velocidade que ele está andando. Se ele está vindo aqui a 100 km por hora, ele vai bater a 100 km por hora. Então, vamos lá para os exercícios. Vamos fazer esses daqui primeiro. Que são os exercícios, não tem problema aqui, só para a gente... Os exercícios, ainda que estão resolvidos aqui, mas vamos só para você entender. Vamos lá. Uma moto percorre o primeiro trecho de uma distância com velocidade constante de 100 km por hora. Aí te dá o desenhinho aqui para você enxergar. Aqui eu tenho uma moto. Primeiro trecho, 100 km por hora. Aí diz assim, ó, o segundo trecho, a partir daqui, ó, é percorrido com a velocidade constante de 20 km por hora. Sabendo que o tempo de deslocamento no primeiro e no segundo trecho são o quê? Rigorosamente o quê? Iguais. Se os tempos são iguais, o t é igual a t, eu posso usar a fórmula da média aritmética aqui, ó, se eu não tenho outro dado senão a velocidade. Então, qual a velocidade média nos dois trechos? Então, a velocidade média é a média aritmética? Sim, né? Então, eu posso usar aqui, ó, o tempo de um é igual ao tempo de outro. Então, o que eu vou fazer? O único dado que ele me deu foi velocidade. Então, você vai fazer velocidade média igual a V1 mais V2, que é a média sobre 2. Então, ela estava a 100 mais 20 sobre 2. Então, 120 sobre 2 deu 60 km por hora. Presta atenção. Isso só é válido quando o tempo de deslocamento no primeiro e no segundo trecho são, ó, grifa bem aí, ó, na apostila de vocês, são rigorosamente iguais, tá? Não esqueçam disso. Quando o tempo no primeiro e no segundo trecho são rigorosamente iguais. Aí você pode usar a formulazinha da velocidade média. Agora, olha esse aqui, ó. Esse aqui é o inverso, ó. A gente acabou de fazer lá atrás. Ele diz assim, um automóvel percorre 300 km. Então, ele já diz aqui, ó, quanto que ele percorreu. Ele saiu desse ponto, chegou nesse ponto. Ele percorreu 300 km no total. Aí diz assim, ó, na primeira metade desse percurso, sua velocidade, está aqui, ó, velocidade inicial dele na primeira metade, é 75 km por hora. Então, vamos colocar aqui, ó, primeira metade, quer dizer que ele andou 150 quilômetros, ele percorreu 75 km por hora. Na segunda metade, o restante aqui dos 150 quilômetros, sua velocidade é o dobro da velocidade na primeira metade. Então, se era 75, o dobro de 75 é quanto? 150 km por hora, tá? Aí ele quer saber assim, ó, quanto tempo ele levará para percorrer, tá, todo o percurso. Primeiro, vamos descobrir aqui quanto que é a velocidade média dele. Ó, o que eu tenho aqui agora, ó? Se no de cima os tempos eram iguais, aqui, ó, a metade dos espaços são iguais. Quando a primeira metade do espaço é igual à segunda metade do espaço, aí eu posso usar aquela outra formulazinha que nós vimos lá para achar a velocidade média. Então, o que eu faço aqui, ó?
2 vezes o produto das velocidades pela soma. Então, eu peguei aqui, ó, 2 vezes 75 vezes 150, pela soma, 75 mais 150. Fazendo essa conta aqui, ó, qual que é a velocidade média do carro? 100 km por hora ao longo de toda a trajetória. Agora, eu sei que velocidade média é variação de espaço sobre variação de tempo. Ele quer saber quanto tempo ele levará para realizar todo o percurso. André, Oi. o que esses 3 pontinhos formando um triângulo ali? Antes do Portanto, 100. significa portanto. Tá? Quando você fala na matemática, portanto, velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então, ele diz assim, portanto, esses 3 pontinhos, tá? Não é, o pessoal às vezes vai achar que isso aqui tem uma, como é que chama lá? O cara coloca 3 pontinhos na assinatura, quando é da maçonaria, se não me engano, não é? Vou lembrar, acho que é maçonaria, né? Eu não faço ideia. O pessoal, quando é maçom, ele coloca, se não me engano, acho que é isso mesmo, coloca 3 pontinhos em forma de triângulo na assinatura, aí você bate o olho e fala assim, ele faz parte de alguma loja maçônica, né? Mas isso aqui não tem nada a ver com maçonaria, não, viu? Isso aqui tem a ver com símbolo matemático. Então, na matemática, a gente usa muito isso na física, significa, portanto, quanto que é a velocidade média que eu tenho aqui, ó? Não é 100 que eu achei? Ó, qual que foi o espaço que ele percorreu ao todo? Não foi 300? Tá? 300 dividido pela variação de tempo. Então, tá aí, ó. Então, ó, variação de tempo vezes 100, que é igual a 300. Aí eu corto esses 2 zeros aqui com esses 2 zeros. Qual foi o tempo que ele gastou para percorrer aqui, ó, esses 300 quilômetros? 3 horas. Simples assim, tá? José, Muito por simples. que deu 100? Oi? Por que deu 100? Ah, porque aqui, ó, se eu multiplicar aqui, ó, 2 vezes 75, tá? Vai dar 150, né? 150 vezes 150 vai dar 2.250. 2.250 aqui em cima, dividido por 225, aí você só fazer a conta, ó. Aí vai dar, aliás, 22.250 dividido por 225, vai dar 100 km por hora. É só você multiplicar aqui, ó, e dividir pela soma aqui, que é 225. Aí vai dar 100 km por hora, tá? É a multiplicação. Ou seja, 2 vezes a velocidade 1 e a velocidade 2, a velocidade 1 é 75, a velocidade 2 é 150, dividido pela soma das velocidades. Velocidade 1 é 75 e a velocidade 2 é 150. Então, é só fazer a continha em cima e a continha embaixo, dividir, que dá 100 km por hora. Tá? Aí a velocidade média total aqui, ó, é 100 km por hora. Ele percorreu 300 km dividido pelo tempo. Então, o tempo é igual a 300 dividido por 100. Qual foi o tempo dele? 3 horas. Beleza? Entendeu ou não? Quem perguntou aí? Entendi. Entendeu? Então, vamos lá. E aqui agora, Zé? Aqui nós vamos começar a mudar agora. Vamos sair um pouco dos casos particulares e vamos fazer os casos gerais, que é aquele estilo que mais cai na prova de vocês, né? Vocês vão ver que é mais emocionante. Vamos lá. Ele diz assim, ó, a figura mostra, em determinado instante, 2 carros. Então, tá aqui, ó. Aqui eu tenho o carro A, aqui eu tenho o carro B, em movimento retilíneo e em linha reta, uniforme. O carro A, tá aqui, ó, carrinho A, ele está com velocidade de 20 metros por segundo. Então, você coloca lá, velocidade de A é igual a 20 metros por segundo. Aí vai dizer que ele colide com o carro B, vai bater no fusquinha aqui, ó, o fusquinha vindo, ó. Vai colidir exatamente nesse ponto aqui, ó, no ponto C. Um não parou, né? Então, os dois estão passando, né? Aí esse aqui vem, ó, vai chegar aqui, vai passar direto, e os dois vão bater exatamente nesse ponto aqui, ó, no ponto C. Considerando os automóveis como pontos materiais, então você não vai levar em consideração nem a massa de cada um, nem o tamanho, é um ponto material.
Determine em quilômetros por hora a velocidade escalar de que estava o carro B no momento da colisão. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, o carro A primeiro. Ó, carro A. Qual que é a velocidade dele? 20 metros por segundo. Tá? Então, vamos fazer uma continha bem simples aqui, então. A velocidade dele é 20 metros por segundo. Olha quanto que ele percorreu até chegar no ponto C. Tá vendo aí, ó? Não é 30 metros, ó? Tá dando para enxergar aí? Eu quase não estou enxergando aqui, mas tá vendo? É 30 metros. Então, eu faço assim, ó. Para o carro A, você tem velocidade média é igual variação de espaço sobre variação de tempo. Qual que é a velocidade no carro A? Não é 20? Então, tá aqui, eu coloquei, ó. Portanto, 20, que é a velocidade, é igual. Ele percorreu 30 metros, Então, tá. Variação de espaço é 30. O tempo que ele gastou para chegar nesse ponto C, que é o ponto da colisão, eu não sei. Então, é o ΔT. Então, eu passei o ΔT para cá multiplicando. Ficou 20 ΔT igual a 30. Então, o ΔT está multiplicando por 20, o 20 desce dividindo. Então, ΔT fica 30 sobre 20. Eu corto 0 com 0, fica 3 sobre 2. 3 sobre 2, você vai ter aqui, ó, 1,5 segundos. Então, para ele sair desse ponto que ele está, 30 metros, e chegar no ponto que vai acontecer a batida, ele vai demorar 1,5 segundo, ou 1,5 segundos, tá? Para chegar nesse cruzamento. Agora, olha o carro B. O que eu tenho sobre o carro B? Ó, o carro B, ele está a 45 metros desse ponto, tá? Ah, Zé, ele está a 45 metros desse ponto. Sim. Agora, eu não tenho a velocidade deles, mas presta atenção. No momento da colisão, você não vai ter o mesmo tempo, que eles vão chegar ao mesmo tempo no mesmo local, no momento da colisão? Não é esse o raciocínio? Dois corpos... tem que ser, né? Dois corpos não podem ocupar simultaneamente o mesmo lugar no espaço. Então, o que vai acontecer? Na hora que eles vão tentar ocupar o mesmo local no espaço, vão bater um no outro. Então, ó, se esse corpo aqui, ó, no momento da colisão, esse carro A, ele demora 1,5 segundos, o tempo de colisão na física, sempre você coloca isso para mim aqui, ó, coloca tempo de colisão. Quando que a colisão acontece? Quando o tempo de um iguala-se ao tempo do outro. Ou quando o espaço de um iguala-se ao espaço do outro. Então, o tempo de A, ele iguala-se ao tempo de B, ou o espaço de A, ele iguala-se ao espaço de B. Aí você tem, então, a batida. Estão tentando ocupar o mesmo espaço, tá? No mesmo tempo. Então, olha só o que acontece. Então, se eu achei que é 1,5 segundos dele sair daqui até aqui, para ele bater nesse veículo, eu posso também deduzir que esse veículo ele vai demorar 1,5 segundos para chegar aqui, ó, porque eles vão chegar no mesmo tempo. Eles vão chegar exatamente no mesmo tempo. Aí, o que eu faço? Mesmo que eu fiz para o carro A, eu vou fazer para o Fusca aqui, ó, New Beetle, né? Então, para o carro B, nós vamos ter que velocidade média é o ΔS sobre o ΔT. Eu não sei a velocidade média, mas eu sei que o carro B, ele está percorrendo aqui, ó, 45 metros, Ah, que legal. Ele está percorrendo 45 metros. Agora, qual que é o tempo da colisão aqui, ó? 1,5 segundos. Então, 45 metros em 1,5 segundos, se eu dividir 45 por 1,5, vai dar quanto, Zé? Vai dar 30 metros por segundo. Ah, então, qual que é a velocidade do carro B, tá? No momento que ocorre a colisão? 30 metros por segundo. Qual que era a velocidade do carro A? 20 metros por segundo. Só que ele pede aqui, ó, tá vendo? Ó, determine em quilômetros por hora a velocidade escalar do carro B. Então, eu achei aqui em metros por segundo, Zé, para eu passar para quilômetros por hora, já aprendi no início da aula, né, Zé? Eu multiplico por 3,6. Ah, então é só pegar 30, multiplicar por 3,6, eu sei qual que é a velocidade dele em quilômetros por hora?
Exatamente. 30 vezes 3,6, eu vou ter aqui, ó, 108 km por hora. Nossa, mas é medíocre, hein, Zé? Então a velocidade do carro B é de 108 km por hora. Qual que era a velocidade que eu tinha aqui em km por hora do carro A? Multiplica por 3,6, dá 72 km por hora. Esse estava 72, estava devagar, esse aqui estava no pau, né? Esse Nibiru aqui, ó. Estava no pau, ele estava 108, esse aqui é 72 km por hora. Se encontraram no ponto C e bateram, tá? Simples assim. Exercício medíocre. Então, vamos parando aqui, né? E vocês têm que almoçar também, né? Faltam 2 minutos para terminar a aula. Alguma pergunta, pessoal? Hoje vai ter necessidade de ter o plantão de física à tarde ou não? A gente vai o quê? Hoje você vai fazer o plantão de física à tarde ou não? Não, hoje não precisa, não. Vamos fazer, se for fazer plantão, a gente faz semana que vem. Que a prova de vocês é na outra semana, né? Depois do feriado, físico. Vamos deixar para a gente fazer mais exercício aqui com vocês na semana que vem. Semana que vem, na quinta-feira, como não tem aula por causa do feriado, eu vou dar a aula de vocês, eu vou substituir a biologia por física na semana que vem. Porque a biologia a gente está mais adiantado. Aí eu dou aula de física. Que é o feriado? Quinta-feira, né? Na outra semana, quinta-feira. Zé, Oi. A Aline, ela marcou um negócio lá pra gente, ela não sabia que a gente tinha aula 3h30. Tem como você adiar um pouquinho, 2h30, tem como você adiar um pouquinho a nossa aula para começar 3 horas? De que dia? Que você for semana que vem? Da aula da tarde, na quarta. Da quarta? Ué, tem, ué. Ou pode começar. Vocês têm aula mais cedo, na quarta? Não. 1h30, vocês têm aula? Não. Que horas que a Aline marcou? 2 horas. Deixa eu conferir aqui para não errar. Mas eu tenho quase certeza que é 2 horas que ela marcou com a gente. Não, se for 2 horas, se for tipo... Se ela começar às 2h20, por exemplo, dá certo 2 também. horas. Então, vê com ela se ela... Para mim, tanto faz, pode ser depois, mas se tiver jeito dela começar às 2h20, eu dou aula para vocês. Então, o problema é que não é dela, né? É para vocês participarem do... É uma excursão virtual pelo Inhotim, Parque Inhotim. É um negócio assim. Tem problema não. Nem se tiver que usar a aula também, tem problema não. Tipo, a gente vê, marca no outro dia, tem problema não, tá? Pode, ela marcou lá a visita que você está falando, né? Visita guiada, né? Não, tem problema não. Aí semana que vem a gente resolve, mas ela pode usar, não tem problema não, sem problema, tá? Obrigada, Zé. Pessoal, então até semana que vem, tá? A semana que vem a gente Quer que manda presente, Zé? Tem que mandar, pessoal. Vamos colocando aí, né? Os presentes aí, ó. Tchau, Zé. Falar, tchau, tchau. Tchau, Zé, com Deus. Tchau.